Bom, gente, Bora lá começar? bora! Ó, se o meu brinco ficar batendo aqui nesse fone, vocês avisam se tiver barulho ruim, tá? Tô exibida de fone novo, tô aqui disfarçando pra querer mostrar pra vocês, entendeu? Gente, vamos falar de casamento? Última live do ano! Falei ali nos Que ano, hein, stories. meu amor? Que É, ano, hein? pois é. Falei nos stories que a gente fez aniversário de casamento ontem e quem ganha presente são vocês. Com a nossa E o Marcos e a live. Larissa fazem hoje, né? Hoje, verdade. Parabéns pra eles. Parabéns, parabéns. Boa noite, Alúbia. Boa noite, Marcos, que entrou também. Lucimara. Agora você entrou, né, Marcos? Agora Tava chegou. cobrando aqui, ó, da tua noiva, né? Vocês estavam assistindo juntos, mas estão aí. Bom, Bom, bem-vindos. sejam bem-vindos. A todos, boas-vindas para todos. E a gente vai falar sobre altos e baixos no relacionamento de casal. Sempre que a gente se reúne aqui para uma live, acontecem trocas tão gostosas entre nós dois aqui, entre nós e vocês que estão por aí assistindo. Então participem, coloquem as questões de vocês, se tiverem, os comentários. A gente quer interagir com vocês, porque esse tema, né, ele pode ser particular, mas ele é geral, então tá para todo mundo e a gente precisa começar a refletir sobre essa questão, especialmente quando a gente pensa assim que casei e vou ser feliz para sempre, sabe? Assim, conto de fadas. Muitas vezes, é claro, ninguém casa para se separar, ninguém começa a namorar para se separar, a gente quer construir uma vida, não é? A dois. E aí precisa estar preparado para lidar com a vida como ela é, mas nem sempre a gente está. Quando a gente está apaixonado, então, Aí a a gente realidade... fica distorcida ainda mais, né? Distorcida não, eu acho que, não sei. Ela é aquilo que a gente está vivendo, né? Intenso, como aquela pessoa fosse a nossa alma gêmea, né? Como as duas metades da laranja que se completam. E muitas vezes a gente entra nessa expectativa, na verdade, nessa percepção de realidade e fica com essa expectativa para a vida. Eu falo que eu sou um desses. Uhum. Né? E ainda mais porque a gente se casou bem novinhos, né? E além disso, não só porque nós éramos jovenzinhos, mas porque a gente estava no auge da paixão. Nós namoramos, entre namoro e casamento, deu 1 ano e 7 meses, mais ou menos, né? Isso aí. Então foi assim, muito rápido, e eu já falei isso em outras lives aqui do casal, que nós só não nos casamos antes porque não tinha estrutura financeira mesmo para bancar, né? A gente sair e morar junto, porque se pudesse, como a gente brinca, né? Se eu pudesse, meu dinheiro desce, a gente teria morado junto, sei lá, com uns 3 meses, né? Sim. A gente tinha uma conexão muito grande, então, claro, casa aí no auge da paixão e com esse olhar anuviado em relação à realidade, né? Porque, como o Di falou, naquele momento aquela é a realidade. Mas depois que a paixão passa e o amor começa a se consolidar, a gente começa a encarar a vida como ela é realmente. Porque antes disso, parece que tá todo mundo estranho. A gente tem muita energia, a gente tem muita disposição, a gente tem muita conexão e o pessoal tá seguindo uma vida num outro ritmo. Parece que os estranhos são os outros, né? E quando a gente vai aquietando aquela paixão toda, a gente vai percebendo, então, que na verdade o mundo tem alguma coisa de similar com o que a gente também está percebendo, está sentindo. Você percebe assim? Eu lembro muito bem, acho que vale a pena contextualizar um pouquinho desse começo e porquê do casamento, não só porque do casamento tão rápido, mas assim, as nossas ideias, elas se conectaram, né? Não só dos gostos, aquela coisa que a gente fala, mas da vontade de realmente sair de casa, de construir, sabe, uma vida junto. Então a gente tinha uma vontade por independência, né? A vontade de trabalhar muito cada um na tua área e realmente conquistar mesmo o seu espaço, sabe, assim, sair da casa dos pais e poder... Então isso foi comumente, assim, né, naquele momento a gente acabou tomando essa decisão, ela independente, né, e eu também, e juntos a gente seguiu para esse caminho. Isso fortaleceu muito essa tomada de decisão tão rápida. Então não só a relação muito boa da paixão, mas também algumas coisas que a gente queria que fizeram se conectar, né, no começo. Verdade, então
E uma coisa que eu lembrava muito, assim, porque a Ana veio de um relacionamento longo anterior, e eu também, né? E a gente sabia muita coisa já do que a gente não queria também, né? E algumas coisas muito fortes do que a gente queria. Então, essas questões foram importantes também, essa reflexão no comecinho, mesmo jovenzinho, já com essa experiência. E essa vontade de melhorar sempre, eu lembro muito, Ana, no começo do nosso relacionamento, assim, sempre a busca pela melhora, sabe? Sempre realmente querendo se desenvolver, ainda não olhando para o autoconhecimento, mas querendo melhorar, né? Sendo eu profissionalmente, sempre lá, mas sempre, e eu também num outro viés, assim, eu querendo melhorar profissionalmente mesmo. Crescer, né? Crescer, enfim, e ao mesmo tempo com os valores, né? Então acho que isso que é bastante forte, né? A gente sempre se conectou, então foi muito interessante porque foi isso, foi uma conexão de ideais, de valores e de como levava a vida, né? Mesmo sendo características tão distantes e assim, e famílias, eu vindo de São Paulo, Ana aqui do interior, assim, independente disso, a gente se conectou muito forte. E a dança, para nós, foi muito importante também, o forró, que a gente estava muito conectado e foi muito importante para nós naquele comecinho, né? É verdade. Eu tinha um grupo de amigos e esse grupo se conectava pela dança, então a gente fazia aula de dança juntos, a gente passeava para dançar, mas eram todos muito amigos mesmo, porque na dança é muito comum que a mulher e o homem dancem assim com várias pessoas, mesmo com quem não conhece, e sem nenhum interesse afetivo, além, né, acho que tem afetivo, porque a dança conecta muito, mas eu posso dizer que você não fica ali como um objeto, né, que você tá ali, se coloca à disposição do homem, não é isso, a gente concede a dança, né, então é muito diferente do que era comum, por exemplo, no ambiente de bar, no ambiente de casa noturna, só de dança. Mesmo, né? E ali não, era um ambiente realmente de muita troca afetiva, tendo a dança como esse centro. E eu já vivenciava essa experiência. E aí quando a gente se reencontrou, né, eu falei ontem, escrevi ontem num postzinho, mas às vezes alguém que está aqui não conhece essa história, a gente estudou juntos, né, no ensino médio, só que lá a gente não tinha nenhuma relação. E depois, só quando, 5 anos depois de formados no ensino médio, que a gente se reencontrou numa micareta, no Festifolia, aqui em Rio Preto. A gente amava esse ambiente de festa, enfim, foi muito gostoso reencontrar ele ali. E dali a gente começou a namorar, assim, na semana seguinte a gente ficou ali e não desgrudamos mais mesmo, como eu escrevi. E eu já tinha certeza que quando a gente ficou, né, lá no Festifolia, e eu falava para uns amigos, né, os caras falam coisa de carnaval, tá, né? Achava que ele tava bêbado. Assim, eu sempre falei assim, eu achei a mulher para casar, né, essa mulher é da minha vida, assim. Tenho certeza foi mesmo. que... Todo mundo achava que ele tava maluco, inclusive eu, né? Mas eu tinha certeza, era uma coisa muito louca, né, de conexão. De encontro de alma mesmo. Mas aí, enfim, nesse contexto, eu convidei ele, primeiro passeio que a gente fez, o que você tem feito, né? Aquela conversa inicial, assim, de quem tá se conhecendo ou reconhecendo, como era o nosso caso. Eu tenho ido dançar forró, você gosta? Ele, nossa, eu adoro. Só que eu não tenho amigos para ir, eu não tenho... A turma que ele saía não era do forró, enfim. Então, naquele momento a gente se conectou muito e a dança é incrível, né? Promove uma conexão, assim, de alma, é incrível. Nossa, a gente tinha um ânimo, sabe, para sair para dançar, que era... É uma pena que hoje não tenha forró, porque se tivesse, eu tenho certeza que mesmo com 2 filhos a gente daria jeito para ir no forró. Porque hoje em dia aqui em Rio Preto não tem mais, uma pena. Mas bom, por que a gente está contextualizando, né, da nossa relação? Imaginem que a gente casa ali, eu com 23, ele com 24, e nós tínhamos uma ideia, de uma visão de mundo que era muito diferente do que a gente foi tendo com o passar dos anos. Cada ano que se passava, ou enfim, cada mês, cada período de convivência, a gente ia se transformando. Nós vamos nos transformando dia após dia. Assim é. Ninguém fica parado, mesmo que a pessoa ache que está parado, porque agora eu quero sossegar, estou aqui de boa, não quero mais nada, tá tudo bem. Ainda assim a vida vai trazer sempre o novo, né? E a gente foi se modificando muito, em muitos momentos, aquilo que nos unia no início do casamento
É muito comum, tem alguns estudos que dizem isso. Depois, quando o relacionamento vai ficando longevo, aquilo que unia no começo parece que afasta depois, né? Então, eu era uma menina mais fragilzinha, ele tinha um caráter mais protetor, e aí depois eu fui crescendo, fui me fortalecendo, fui me empoderando, e aí me percebi bastante firme internamente, né, e não tão dependente emocionalmente, enfim, então isso tudo ia acontecendo ali, cada mudança minha ia promovendo um desencaixe nosso. E por que mudança minha? Porque foi comum, como o Diogo mesmo falou, desde o começo, eu tinha esse pulso, hoje eu entendo que é missão de vida mesmo, esse meu pulso para um desenvolvimento constante, a minha alma de professora, enfim. E isso faz com que eu vá mesmo, né? E o Diogo ia, bom, o que vai acontecendo aí, né? E por isso que essa live chama Altos e Baixos da relação do casal. Vocês acham que foram poucos? Ou que são poucos? Porque ainda são, né? Muitos altos e baixos. Muitos e frequentes, assim, né? E o interessante nisso que a Ana trouxe, eu anotei uma palavra aqui que eu acho que é muito importante, assim, para olhar para as relações como a gente continua olhando para a nossa, né? Que são as expectativas e os papéis. Então, baseado na minha expectativa com relação àquele casal que então dançava, que tinha aquela vida ativa daquele formato, para mim, era assim. Ela tinha aquele papel mais frágil, como ela mesma colocou, e eu com aquele cara de resoluto, criativo, onde do limão à limonada, vambora, sempre feliz e tudo mais. E esse papel que eu vivia, né, essa máscara, esse personagem, que também sou, né, que também tenho dentro de mim, ia muito bem com essa mulher mais frágil que precisava de apoio. E aí eu me sentia o super-herói, o cara, né? E quando isso começa a se desfazer, né, ao longo da jornada, do passar dos anos, o ponto inicial ela tá errada. Entende? Porque o meu papel tá aqui. Eu não mudei o meu papel. Por que você tá mudando o teu? Né? Então, a gente nem combinou de mudar os papéis, A gente não combinou de mudar os papéis. A gente teatro tava jogou feito. O jogo tão certinho até agora, né? A gente combinou isso, casou e tudo certinho dentro desse desenho. Nós combinamos felizes para sempre. Combinamos felizes para sempre, né? Então... E a gente tem aí algumas quedas do paraíso, né? Então vivia nesse mar de rosas e aí começa a perceber, não, mas a vida não é só alegria, não é o tempo todo que a gente está bem, eu também tenho o direito de sentir tristeza, eu também tenho o direito de sentir raiva, e aí, como você vai lidar com isso, como nós vamos lidar um com o outro, a partir da permissão que eu estava me dando para sentir, porque não é que eu não sentia antes, mas eu reprimia muitas coisas do que sentia, do que percebia, não comunicava, para que tudo ficasse bem. Por quê? Por submissão? Não, por amor mesmo, porque eu queria muito que tivesse bem, né? E aí, com o passar dos anos, é possível sustentar o amor e, ainda assim, sustentar também a dor, o sofrimento. Por que não? Isso tudo pode coexistir, isso tudo não é que pode, coexiste na vida da gente. E essa relação do casal, agora trazendo um pouco desse aspecto geral, porque a gente está contando a nossa história, mas para atravessar, né, num ponto que seja comum a todos vocês que estão aqui acompanhando. Porque assim a vida é impermanente. Uma relação de casal é impermanente. Uma relação de amizade é impermanente. Uma relação com os filhos é impermanente. Nós estamos aqui nessa vida a partir daquilo que eu concebo hoje, a partir das minhas experiências, da minha espiritualidade, a gente está aqui para se relacionar e aprender. E o relacionamento é motor do aprendizado. E o aprendizado é motor dos relacionamentos. E a gente vai crescer, vai se desenvolver a partir daquilo que também não vai bem. A partir daquilo que é descontato, desconexão. Só que há uma diferença, né? A gente estava conversando desde cedo, a gente trocou algumas ideias a respeito da diferença entre impermanência e volubilidade. Vocês já ouviram aquela história, nossa, que pessoa volúvel, muda de ideia toda hora, é inconstante, nossa, vai para um lado, vai para o outro, que coisa estranha, isso é volúvel, é até fútil, parece, né? Impermanente tem até algumas coisas que podem ser comuns, assim, à volubilidade, né? Que é
o fato de ser inconstante, de algo que é impermanente, é inconstante, tá apto a mudar, a movimentar, ok. E aí a gente chegou a um ponto, mas é impermanente ou é volúvel? A gente considera que é impermanente como a vida é. Por quê? O impermanente pode mudar o caminho, mas a direção é a mesma. É a vida, é o amor. Pra gente aqui, numa relação, sendo ela de casal ou qualquer outra, as relações humanas deveriam estar pautadas pelo valor maior que é o amor. E apesar da impermanência, então, dos caminhos tortuosos, né, que como eu já partilhei com vocês em outro momento, que eu aprendi essa frase com Domingos Cunha, que ele diz que Deus escreve certo até por linhas que nós consideramos tortas. Então os caminhos parecem tortuosos, mas o foco é o amor. Então a impermanência está aí. A gente muda um pouco o caminho, mas continuamos mirando no amor. E a volubilidade, assim, a gente percebe que é algo, mas não tem muito foco. Não tem tanto um compromisso consigo mesmo, com o outro, né? Desse compromisso, talvez, do amor, assim. Do amor. E eu acho que o desafio também no nosso processo, que quem acompanhará um pouco mais de perto, no processo de autoconhecimento, né? De se conhecer cada vez mais e, enfim, entender as suas questões, as emoções, expressá-las, né? A gente tá vivendo mais um caso, né? Sobre isso hoje, inclusive. E eu percebo também como é desafiador para mim essa busca do autoconhecimento com a relação de casal, porque tem muitos momentos que vem a questão da individualidade, né? Então, o que é a minha individualidade? Né? Será que eu consigo viver independente? E aí o desafio é viver interdependente, se quer ter esse amor e quer ter uma relação, né? E construir uma família, enfim. E aí cada um com a sua visão, né, de família e as constituições. Então a percepção desse lugar de muitas vezes ela está ferindo ou o outro está ferindo a minha individualidade e como a gente se relaciona com isso que vem para um passo muito importante para mim, que é a percepção das emoções, né? Perceber aquilo que eu estou sentindo, porque não é porque o amor é a base que a gente não vai ter raiva, que a gente não vai se sentir triste ou vai ficar com medo, né? Então a percepção dessas emoções com a possibilidade de expressão delas, né? Então faz com que a gente então comece a se comunicar e a se relacionar de forma significativa. Isso significa que, né, tem que ter um propósito ali, faz sentido a gente estar junto. Porque o dia que talvez não fizesse sentido a gente estar mais junto pelo amor, né, pode ser que a gente não esteja mais. E mas isso que eu acho que é o bonito. Mesmo. E talvez aqui alguém que esteja assistindo pode ter vivenciado já uma experiência de separação, mas ainda que um casal se separe, o casal pode continuar mirando no amor, porque pode ser prova de amor uma separação. Respeito. Por exemplo, um casal em que um se apaixona por uma outra pessoa. Por amor, ele pode se separar, né? Para que não mantenha uma infidelidade, já que aquele não era o contrato do casal. E aí, isso também é amor. Então, quando a gente fala aqui que o rumo, né, a direção é o amor, continua sendo independente da situação conjugal. E é só a gente, então, mudar essa lente do que é ser feliz para sempre, né? Porque quando a gente romantiza essa relação de casal e acha que tem que ser feliz para sempre, dá uma impressão que tem que ser feliz até o fim da vida, ou seja, assim, tem que morrer junto, o casal não pode se separar. Ou então, como o Di trouxe hoje cedo a gente conversando, é uma felicidade constante, né? É algo assim, felicidade todo dia. O tempo todo. O tempo todo, né? Então, assim, ser feliz, né? Nós queremos ser felizes. Acho que todo mundo quer, né? Agora, o entendimento dessa frase, de forma mais significativa para nós hoje, para mim era ser feliz o tempo todo. Tem que estar bem o tempo todo. E se não está bem, tem que dar um jeito para estar bem, né? E aí quando a gente às vezes fala para aquela coisa, deu certo ou não deu certo? O que é dar certo? O dar certo normalmente nessa nossa sociedade mais tradicional é estar casado, estar bem e estar feliz, né?
Então, se separou, não deu certo, né? E quem diz que é isso? E ao mesmo tempo a gente vai para um outro extremo também. E eu tava com vontade de postar e não postei. Que eu tô com raiva dos extremistas, sabe? Assim, nesse sentido, porque senão eu vou para casamentos que estão começando, sabe? Em 3, 6 meses, 1 ano, acabaram. Claro que a gente tem que olhar o contexto de cada um, não tô julgando nenhum mesmo, de verdade. Mas esse lugar de se não ficou feliz, sabe? Para sempre, nesse curtíssimo espaço de tempo, já era, não serve mais. Então é refletir um pouco nesse felizes para sempre, para que a gente realmente busque essa consciência dessa relação, partilhar das emoções no caminho que ela trouxe, que aí é o que conecta a gente também. Num processo de desenvolvimento, de se relacionar de forma significativa. Né? Tem uma palestra do Ted Linda, vou deixar uma fala sobre busca da felicidade, e que eles trazem, né? Um estudo grande de 80 anos que Harvard fez, que de forma muito, muito simplificada e resumida traz que as pessoas verdadeiramente felizes, aos inúmeras pessoas pesquisadas no estudo de 80 anos, são os relacionamentos significativos. Que trazem felicidade. Então, assim, é o que faz sentido para aquele casal, né? Para aquela pessoa. A vida que com sentido partilhou com os outros. Então, e aí com sentido, né? Para nós hoje, para mim, essa questão muito forte das emoções e de externalizar e continuar se desenvolvendo, né? E daí, nesse sentido, felicidade é viver a realidade, né? Quer vida mais feliz do que quando a gente está podendo entrar em contato com a realidade e vivê-la e atravessar todas as fases, mesmo aquelas que são tortuosas, né? E daí existem algumas possibilidades para que a gente aprenda a lidar com essa impermanência. Por exemplo, como o Di falou, né? Não vamos lá ao extremo que, então ninguém suporta um desconforto, ninguém suporta lidar com frustrações e vamos logo terminando esse relacionamento e ninguém fica com ninguém, ou então ninguém nem começa a se relacionar. Porque para começar a se relacionar também tem que abrir mão de uma série de coisas e ir buscando esse encaixe, ter curiosidade pelo outro, né? Curiosidade para compreender de onde vem aquilo tudo do outro, até as coisas que eu não gosto, de onde vem? Eu sinto muita curiosidade pelo ser humano, assim, eu gosto de compreender os mecanismos das pessoas, então eu sou suspeita para falar sobre isso. Mas um ponto possível é a gente, em primeiro lugar, tá, né, comprometido com o amor. E aí, pronto, mesmo que a gente falou agora há pouco, que isso possa resultar numa separação, certo? Depois, não, então nós vamos ficar juntos mesmo. Não tá fácil, a gente tem algumas diferenças, mas apesar delas, né, ou por elas, nós também vamos continuar, tá bom? Então vai ter que ter um compromisso de cultivar, de nutrir. Como o jardim, agora eu que tô cuidando de plantas, tô até com o dedinho sujo de terra, que mexi na terra ontem, ainda não saiu tudo. É adubar, é alimentar, é perceber onde que tem luz, onde que tem sombra. Tô pedindo ajuda aqui do Di para me para encontrar onde que a gente pode colocar as nossas orquídeas, porque fiz um curso de orquídeas nessa semana que passou, aliás, terminou hoje, uma semana inteirinha de curso, e aí aprendi que as minhas orquídeas estão no lugar errado, não estão pegando sol. Então eu falo isso porque, olha, a gente tem que conhecer onde que tá a luz, onde que tá a sombra dentro da casa da gente, para cuidar de planta. E quando se trata do relacionamento, é onde que tá a luz e onde que tá a sombra dentro dessa casa a dois que nós estamos construindo, né? Onde que eu posso tocar? O que que eu preciso? Onde que eu preciso tirar aqui desse lugar e colocar ali? Então esses encaixes, né, da relação são necessários e são possíveis e posso dizer, são prazerosos. Eu tô curtindo encontrar onde que é a luz, onde que é a sombra. É tirar aquelas ervinhas indesejadas, ir afofando a terra, não deixando que as coisas fiquem enrijecidas. Tem um vazão de planta lá na escola, que aliás eu preciso ir lá e orientar o pessoal, que tem que afofar a terra. Eu descobri agora, que a gente vai regando, a terra fica toda compacta, né? Não adianta só jogar água de qualquer jeito, tem que jogar água e fazer um carinho. Então isso também na relação de casal vai ajudar com que a gente atravesse os períodos difíceis, né, a partir desse compromisso de cultivar o amor.
E, bom, quer falar? Pode falar. Não, deixa eu só Então vai. encaminhar e a gente vai concluindo. Bora. Então, e aí o que o Di falou ainda há pouquinho sobre o respeito à individualidade, que muitas vezes é considerado como individualismo, como egoísmo. Aí eu começo a buscar os meus próprios interesses e abandono os interesses do casal. Pode ser uma tendência, às vezes a gente vai para esse extremo, tem aquela teoria da envergadura da vara, né? A gente vai para um lado demais para depois encontrar uma síntese, encontrar um ponto de equilíbrio. Pode acontecer mesmo, mas não tema, porque ninguém que vai para uma jornada de autoconhecimento, que vai viver as experiências da realidade como ela é, vai ficar lá sozinho, vai precisar, na verdade, compartilhar, vai precisar, numa relação de interdependência, como o Di falou, avançar, crescer junto. Então, não tem esse caminho de autoconhecimento, ele não se sustenta se não for visando também voltar para as relações. A não ser que a pessoa se isole e vá, né, virar um monge no Tibete e ficar ali completamente distante de toda a realidade, de todas as relações. Mas sim, tem que haver um respeito à individualidade que eu gosto. Não tem uma coisa de tampa da panela, metade da laranja. Somos inteiros. O que a minha inteireza precisa? O que a inteireza dele precisa? E nós não estamos aqui dando aula porque a gente já é expert nisso. Não, é porque todos os dias a gente precisa se comprometer com a própria inteireza. Não é um trabalho que acaba. É para a vida toda. Não é assim, ai pronto, a Natu, você fez vários cursos de autoconhecimento, é a doida dos cursos, e fica fora, e faz não sei o que, e fica dentro, e aí mergulha. Pronto, ela já sabe. Não sei. Vai ser a vida toda, essa busca do eu sou, né? E aí respeitar, cada descoberta que eu faço a respeito de mim, é ponto fundamental de autocuidado. E assim também, eu respeito aquilo que o outro descobre, os desejos, os anseios, as expectativas, né? E aí, eu tô colocando alguns aspectos, né? Então eu falei da gente revisar o feliz para sempre, da gente cultivar como se fosse mesmo cultivar o jardim, da gente respeitar a individualidade. Um quarto ponto de 5, que eu anotei aqui, desenvolver uma boa comunicação. Esse é um ponto que eu vou deixar você falar, porque você, além de especialista em comunicação... Mas é isso aí, né? Casa de ferreiro, né? Espeto de plástico. Ele é especialista em comunicação, ajuda as empresas a se comunicarem melhor, mas a gente aqui também precisa muito, né, dessa busca constante para desenvolver. Por isso que eu coloquei desenvolver, porque não é uma coisa pronta, se comunicar melhor. Não como, se eu não sei. Então a gente precisa desenvolver. Isso é constante. E é interessante que o Marcos hoje, né, eu saí com ele pra gente dar uma olhada em algumas coisas e a gente estava falando sobre que eu sou um bom comunicador, né? Ele estava expressando um pouco da percepção que ele tem sobre mim. E é verdade, mas como eu sou um péssimo, né? Ou pelo menos sou agora não tão ruim assim, um comunicador sobre o que eu sinto, né? E sobre o que eu tenho, sobre as minhas necessidades. Eu acho que são coisas distintas e que são muito importantes e potentes aí para um casal que vai começar essa jornada ou já está no meio dessa jornada ou enfim está buscando também começar essa jornada, assim. Independente do relacionamento, se de marido e mulher, ou seja, qualquer um, aonde você está com teu sócio, enfim, com teus colaboradores, teus chefes, a questão de dizer, muitas vezes, né, o que você sente e o que você necessita. E aí dizer isso para o outro é realmente muito importante. Então, e para isso eu sempre coloco que é um passo de realmente perceber o que eu quero, né? E é uma coisa ainda desafiadora para mim. O que eu quero de verdade agora, sabe? Muitas vezes eu respondo, não sei. Meu cérebro é tão rápido, a coisa toda, e eu tô tão fora, às vezes, tão fora e não dentro, que eu não sei a resposta. Né? Eu não sei mesmo, assim, o que eu quero agora, assim. Eu sei muitas vezes o que eu tenho para fazer, o que eu preciso fazer. Agora, o que eu necessito, o que eu quero, é mais difícil. Essa é a busca para a vida toda, né? E eu acho que é da individualidade, esse é um do ponto anterior, de respeitar a própria individualidade. Uhum. Né? E no processo essa inteireza. de comunicar isso, né? Uhum. E eu aprendi com o César, né? Ele falou naquela live assim, né? Ainda não pratiquei aqui, mas já tô nesse olhar de muitas vezes você tá com raiva, você não tá bem, aconteceu alguma coisa no trabalho, comunicar a tua família, né? Dizer, olha, acho que eu falei outro dia aqui na mesa, falar, hoje eu não tô bem para as crianças, né? Hoje eu tô com dor de cabeça,
hoje eu não tô com muita conversa. Ainda que não venham as palavras exatas em relação àquilo que está sentindo. Sim. Né? Você, tô com raiva por isso. Não tô bem. Já tá bom. Já é um bom começo, né? Até porque a gente já se acostumou tanto para falar quando vai bem, a gente já fala assim, tá tudo bem. A gente não fala muito mais do que isso, né? Sim. Então, quando tá mal, podemos ir pro contrário. Não ando bem, não tô bem. E o último, né? E esse último ponto que a gente vai concluindo, bora, não é? Finalizando já. É justamente a gente aceitar a impermanência, soltando os apegos. E o que isso significa? Soltar os apegos é não se apegar demasiadamente, porque tudo a gente não consegue, às fases boas e nem às fases desafiadoras, porque elas vão vir independente dos nossos esforços. Às vezes você está numa fase muito ruim e você se esforça para abreviar, para trazer mais para perto o espaço entre essa dor, o desconforto e a felicidade, o momento de alegria. Mas não adianta, esse intervalo que às vezes acontece entre uma coisa e outra é próprio da vida, não há controle sobre isso. Então a gente não tem que ficar apressando as coisas, né? Tem que viver aquilo que está acontecendo ali, nos momentos. Porque olha, quando a gente fala assim que existe alto e baixo no relacionamento de casal, não significa que é tudo ruim, ou e depois fica tudo maravilhoso. Não, desculpa, coloquei a mão bem no seu rostinho. Então assim, não é tudo ruim e depois vai lá para um pico imediato. Não, vai subindo, vai ficando gostoso, vai chegando lá num platô assim, delícia. Depois vai tendo uma queda, vai alguns descontatos e vai vindo num lugar meio, ai, que chato pra caramba. Depois vai mudando. Então, é essa viagem. E é muito legal, tem uma coisa bem interessante que vocês vão lembrar dos relacionamentos que vocês já viveram ou vivem, que muitas vezes no mesmo dia existe um alto e um baixo. Não é necessariamente uma fase de meses ou semanas, não, pode ser um dia. Por isso a gente tem que aproveitar os momentos. E aí, a gente cansa de falar do aqui e agora, do presente, parece clichê, mas é o que é. É aproveitar aqui e agora, tá bem gostoso, a gente tá bem conectado, fica aí. Daqui a pouco, houve uma discussão, uma discordância, fica ali também, sustenta. Daqui a pouco houve de novo uma reconexão, boa, vamos lá. Sem apego, porque a gente vai colocando muita lenha na fogueira do momento desafiador, né? E vai também colocando muita lenha na fogueira da felicidade, do momento da felicidade. E aí existe um desgaste energético e faz com que a gente se distraia do tempo presente, né? Quando da felicidade a gente faz isso, parece que assim, vai embora muito mais rápido. E quando da tristeza, da raiva, do medo, parece que ali fica, quanto mais lenha você coloca. Acontece esse fenômeno. Então, quando a gente pode viver a situação, a realidade como ela é, curtindo, desfrutando, respeitando. A gente, depois de 12 anos, né, de vivência, de convivência muito significativa, a gente já aprendeu que quando não tá legal, acaba que tem até mais ou menos um padrão, às vezes dura alguns diazinhos e logo volta a haver uma conexão, logo volta a acontecer um desejo profundo de ficar bem juntinho. Tem um ponto importante aí, percebendo as necessidades, percebendo suas emoções, comunicando as suas necessidades, aí vem a possibilidade da conexão e os altos e baixos, assim, eu traduzo como o Kaná trouxe, que são as nossas conexões mais altos, assim, e as nossas desconexões. Então, esse lugar, para que ele se conecte, né, passa muito nesse lugar da percepção do porquê da raiva, porquê do medo, o porquê da tristeza. E aí essas autorreflexões e a possibilidade de comunicação da necessidade, né, com conversas mais significativas, mais respeitosas, a gente se conecta de novo e outra coisa acontece e assim vai. Então acho que é isso mesmo. Quando a gente atravessa um momento desafiador, a gente
é como se as nossas células se acordassem para o prazer que tem quando a gente tá num momento gostoso. A gente aprende assim, né, pela dualidade. Então tá ruim agora, e isso me faz, quando tá bom, valorizar o que é bom, sabe? E quando tá bom, é ficar ali alimentando, porque a gente já conhece também o que é difícil. Então esse movimento que é da vida, e isso que é a impermanência, e isso que faz com que a gente cresça. Porque se fosse tudo estático, a gente não cresceria. É quando as coisas que a gente se apega e a gente vai se fixar, as fases boas, as coisas boas que a gente conquistou, aos nossos bens materiais, a gente desenvolve apego. Mas aí a vida vem e faz assim, dá um chacoalho, para que a gente solte o apego. Que não adianta segurar, porque a vida vai trazer movimento. Para quê? Para que a gente cresça. Não acho que a gente está sendo castigado. A gente está crescendo. E existe uma sabedoria iluminada que maneja isso tudo, né, da nossa existência. E nós estamos aqui para isso. Vamos lá, vamos crescer juntos. E existe então uma grande possibilidade de, a partir desse compromisso de um relacionamento de casal, ser um relacionamento formal, de casamento, ser um relacionamento de namoro, de noivado, de alguém que está se conhecendo agora, é sempre uma grande oportunidade para a gente crescer. Porque a gente faz assim um microcosmo, sabe, no relacionamento. Eu não falei sobre a casa que a gente constrói, sobre esse campo de eu e de outro e do espaço coletivo que a gente compartilha. Então, é isso, é viver cada fase como ela é, sem apego. Eu acho que essa é a nossa deixa final. Nossa mensagem mesmo. Né? Se a gente pudesse resumir a live lá no começo, já entregando tudo para vocês, seria, olha, gente, é o seguinte, relacionamentos de casal tem altos, tem baixos, tem momentos muito prazerosos, felizes, alegres, deliciosos, românticos, e tem momentos de treva, desafiadores, que você tem vontade de ficar sozinha, sozinho, que vocês querem se ver longe. Mas fica aí um tempo. Fica aí um tempo nessa felicidade, o tempo que ela dura. E fica aí o tempo nessa treva, o tempo que dura. E depois vem outra coisa e vem outra coisa, sem apego. Sem apego, não sei se é possível, porque sem apego a gente se ilumina, né? É possível, tem grandes testemunhos, a gente pode testemunhar a vida de grandes pessoas que se iluminaram. Então é possível. E a gente tem que mirar aí. Então, com menos apego possível, a gente tem menos sofrimento também. Certo? Boa. É isso aí. Ah, gente, muito obrigada pela companhia. Olha só, a Nádia tá dizendo que tem aprendido muito com a gente. Que linda, obrigada. A gente também aprende muito com essas trocas. Essa última live do ano, com muito carinho para vocês. Sempre com muito carinho, partilhando. E eu quero deixar aqui um convite rapidinho, para quem ainda tá por aqui, que na quinta-feira agora a gente vai ter um encontro pelo Zoom para falar sobre meditação, para falar, experimentar, trocar experiências, tirar dúvidas. Eu vou apresentar vários caminhos, estou selecionando assim caminhos que podem se encaixar para diferentes perfis. Eu tenho praticado a meditação, hoje completei 183 dias, acho que foi isso, consecutivos, então tenho aprendido muito e quero compartilhar com vocês essa experiência. Tem um valor de R$35 esse encontro, pode ser pago por transferência, boleto, Pix, enfim, é só a gente combinar por direct. E aí nós vamos nos encontrar na quinta às 9 horas pelo Zoom. Depois, para quem se inscreveu, eu mando o link, já vai. Quem se inscreveu, tá tudo ok, vai acontecer, tá, o encontro, porque tinha que ter no mínimo 5 pessoas inscritas e já temos, até um pouquinho mais, então vai dar tudo certo. A gente se encontra na quinta, quem quiser tá convidado. Tá bom? Só uma dica legal de livro, tá? Que foi importante pra gente. 5 linguagens do amor, né? Importante entender, tem um testezinho no final, é um livro super curtinho, gostoso. Não vai direto pro teste. Não vai direto pro teste. Você que é homem, pode ir pro teste, tá tudo certo. Disso, não, leia o livro, consigo. mas troca, conversem sobre, né? Percebam qual é a linguagem do outro, vai ter um aprendizado grande. E a partir daí a gente vai aprendendo também não só da gente, mas aprendendo do outro também, que a gente pode corresponder. É isso. Quem tá me chamando? Natu, alguém tem dúvida? É uma questão? Não quer se despedir, não? Na Lúbia? Foi rápido demais?
É isso, obrigada, gente. Valeu, até a próxima. Até. Beijo, beijo. Tchau, galera. Tchau. Beijo.